E aí, galera do primeiro ano, tranquilidade, espero que vocês estejam bem, espero que todos possam estar aí estudando, né, mantendo aí o foco justamente nas nossas aulas. Mais uma videoaula de geografia, tá? Dando continuidade justamente ao assunto, né, ao conteúdo, melhor dizendo, que a gente começou na aula passada, né, que são justamente fatores do clima, né, a contribuição aí os fatores, os famosos fatores climáticos, né? Eu tentei até enumerar aqui para que a galera possa estar por dentro, né, e saber distinguir um por um, né? E aí, galera, tem uma lista de 6 pontos, né, de 6 fatores climáticos que a gente pode abordar hoje, né, que é a latitude, a altitude, a vegetação, né, a maritimidade ou a continentalidade, tá bom? Desculpa, a massa de ar e as correntes marítimas, tá bom? Deixa eu repetir com mais calma para que vocês, com mais calma, para que vocês possam entender. Então a gente tem aí 6 pontos que a gente pode tratar como fatores climáticos, tá bom? Que é a latitude, número 1, a altitude, número 2, a vegetação, 3, tá bom? A continentalidade e a maritimidade, 4, a massa de ar, 5 e por fim, né, número 6, as correntes marítimas. Hoje, galera, a gente vai tentar abordar justamente esses pontos aí, né, os famosos fatores climáticos. Então, o primeiro deles é a latitude, né, como eu falei para vocês, que é justamente uma determinada variação de tempo, né, conforme a latitude. Eu até terminei a aula passada dando o exemplo dos jogadores brasileiros, né? Então, tendo por base a linha do Equador, né, à medida em que ela se aproxima dos polos, né, a latitude vai aumentando e as temperaturas vão diminuindo, tá bom? Isso acontece por quê? Em razão justamente da forma geóide da Terra, né? Os raios solares atingem a superfície terrestre de forma diferenciada, né? Então, quanto mais se aproxima, né? Quanto mais você está próximo dos polos, a linha do Equador está próximo dos polos da Terra, você tem aí uma queda na temperatura, tá bom? Então, galera, ó, eu vou dar só um exemplo de algumas cidades aqui e as suas latitudes, algumas cidades brasileiras, né? Exemplo, Macapá, tá bom? Macapá tem 0% de latitude e tem uma temperatura anual em média de 26,9 graus, tá bom? Vitória, né? Vitória tem 20% de latitude, tá bom? E tem uma temperatura anual de 25 graus, tá bom? Aí você tem Florianópolis, que tem 27 de latitude e uma temperatura anual de 20 graus, tá bom? E Porto Alegre, que tem 30 de latitude, né? E uma temperatura anual de 20 graus. Então, como vocês podem ver, né, aonde você tem o maior nível de latitude, depois desse exemplo que o professor está dando, você tem a baixa da temperatura, né? Florianópolis e Porto Alegre, como vocês viram aí. E quando você tem um menor índice de latitude, que foi a cidade de Macapá, você tem um maior grau aí de calor, beleza? Então, galera, e o segundo ponto, né, desses fatores climáticos é justamente a altitude, né? A influência da altitude está ligada justamente a essa questão do relevo e sobre as altas temperaturas, né? A temperatura diminui com o aumento justamente da altitude. Então, latitude diminui a temperatura, a altitude aumenta a temperatura. É por isso que lugares situados justamente na zona intertropical da Terra, né, mas com altitude superior a 5.000, você tem aí a permanência de cobertores de neve, né? Então isso é para que vocês possam entender essa questão aí. Em média, galera, para cada 200 metros de altitude que se tem, sobe a temperatura e sobe a temperatura diminuindo aproximadamente 1 grau, né? Então vamos lá. Então, só para a gente terminar aqui nessa parte da questão da latitude e da altitude. Quanto mais eu tenho latitude, eu tenho uma queda de temperatura. Quanto mais eu tenho altitude, eu tenho um aumento de temperatura, tá bom? O outro ponto é a vegetação, né? Que é um famoso regulador térmico, beleza? Então, ó, a vegetação impede a incidência total dos raios, né, de penetrarem, dos raios solares penetrarem justamente na superfície. Por isso, com o desmatamento, né, a diminuição de chuvas
visto que a umidade diminui, né? E você entra no estágio de evapotranspiração, né? E a temperatura aumenta cada vez mais na região. Então, quanto mais queimada, né? Quanto mais queimado, que é o que a gente tem visto ultimamente aqui no Brasil, você tem um aumento aí da temperatura. Por quê? Porque você está destruindo a vegetação. E a vegetação, como eu falei para vocês, é justamente um regulador térmico, né, que impede de fato, né, dos raios solares penetrarem profundamente essa questão aí da Terra. Então, quando você não tem a vegetação, você tem a penetração ainda mais forte desses raios solares, tá bom? Galera, o ponto 4, né, que é justamente a continentalidade, tá bom? E a maritimidade. Na maritimidade, né, o litoral sofre justamente a influência das massas de ar vinda dos oceanos, né, e extremamente úmidas, tá bom? Deixando o litoral com temperaturas mais amenas, tá bom? Então, já a continentalidade, né, é o ar mais seco, tá bom? E quente, oriundo justamente do continente, apresentando uma grande amplitude térmica, né? Então, você tem essa questão aí, vamos lá, maritimidade, né, você tem esse ar mais frio, mais úmido, né? Continentalidade, você tem um ar mais quente, tá bom? Então, galera, o quarto ponto, né, o quinto ponto falando sobre essa questão dos fatores climáticos são as massas de ar, tá bom? Que podem ser definidas como uma determinada porção de ar, geralmente de grandes dimensões, tá bom? Que apresenta condições internas de temperatura, pressão e umidade relativamente homogêneas, né, parecidas aí. Então, você tem essa mistura de coisas, porém tudo muito parecido, tá bom? Então, elas deslocam sempre no sentido das altas pressões atmosféricas, né, para as baixas pressões atmosféricas. Então, ela sai da alta pressão e vai para a baixa pressão. Da mesma forma, né, que interfere nas condições do tempo. Ela vai sendo também influenciada pelas condições dos lugares, né, por onde ela passa. E por fim, galera, a gente tem aí essa classificação das massas de ar, né? Você tem as massas de ar equatoriais, as massas de ar tropicais e as massas de ar polares, tá bom? Você tem esses três tipos aí, depois a gente vai entrar explicando justamente, né, essa questão das massas de ar. A gente vai falar mais fundo em outras aulas, tá bom? E aí, por fim, galera, né, pra gente encerrar justamente essa questão dos fatores climáticos, a gente temos aí o que a gente chama de correntes marítimas ou oceânicas, né? Que são grandes massas de água salgada, né? Olha só, que se deslocam no interior dos oceanos como se fossem rios, né? A origem das correntes marítimas estão ligadas justamente a essa questão da pressão atmosférica da Terra, beleza? Galerinha, próxima aula continuamos nosso assunto aí sobre clima, temos muito pano para manga ainda sobre o clima e falou!